Por que os bonzinhos quase sempre perdem? Por que pessoas honestas, empáticas e bem-intencionadas são ignoradas, exploradas ou descartadas, enquanto os estrategistas frios e calculistas sobem, dominam e mandam? A resposta pode estar em um livro escrito há mais de 500 anos, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E se você acha que esse é apenas um manual de manipulação e crueldade, talvez nunca tenha realmente entendido a proposta de Maquiavel. No início do século XVI, em plena efervescência política da Itália renascentista, Maquiavel rompeu com a visão idealista de que virtude e poder caminham juntos. Ele propôs algo brutalmente simples. Quem deseja prosperar no mundo real precisa entender o jogo como ele é, não como gostaria que fosse. E nesse jogo a bondade ingênua é quase sempre esmagada. Mas atenção, Maquiavel não era cínico. Era um realista. Ele não pregava a maldade gratuita. Não incentivava a crueldade por prazer. O que ele propunha era uma nova forma de olhar para o poder, não como extensão da moral, mas como campo de estratégia. A pergunta central era: como alguém pode manter o poder e sobreviver num mundo dominado por interesses, traições e ilusões? A resposta para ele passava por compreender a natureza humana, controlar a percepção, adaptar-se às circunstâncias e, acima de tudo, inspirar respeito mais do que amor. A proposta deste vídeo é simples. E se os bonzinhos não precisarem deixar de ser bons, mas aprender a ser bons com estratégia? Ao longo dos próximos tópicos, vamos explorar as lições mais importantes de Maquiavel, combinando filosofia, literatura, psicologia e neurociência, para entender como a bondade pode se tornar força, e não fraqueza. Vamos começar pelo coração da visão maquiavélica. Compreender o ser humano como ele é, não como gostaríamos que fosse. Maquiavel acreditava que o primeiro passo para qualquer pessoa que deseja sobreviver ou prosperar no jogo do poder é abandonar a ingenuidade. Não é possível tomar boas decisões se você parte de uma visão idealizada das pessoas. Em O Príncipe, ele escreve: os homens são ingratos, volúveis, simuladores e covardes perante o perigo, e ávidos de lucro. Essa frase soa brutal, e é. Mas ela não é uma condenação moral. Para Maquiavel, os seres humanos não são essencialmente maus. Eles são, antes de tudo, condicionados pelas circunstâncias, pelo medo, pelo interesse, pela necessidade. A bondade, nessa lógica, não é um valor absoluto, é uma ferramenta, uma virtude, que deve ser usada com sabedoria e não aplicada cegamente em todos os contextos. Maquiavel é claro: aquele que deseja fazer profissão de bondade em todas as coisas está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Essa é uma lição desconfortável, mas necessária. A bondade, quando desprotegida, vira fragilidade, e no mundo real, a fragilidade atrai o predador. É exatamente isso que vemos em tantos ambientes, no trabalho, na política, nas relações pessoais. Pessoas gentis, que evitam conflitos e seguem as regras, muitas vezes acabam sendo sobrecarregadas, exploradas ou ignoradas. Não porque o mundo odeie os bons, mas porque o mundo respeita aquilo que impõe limites. A literatura ilustra bem esse dilema. Jean Valjean, protagonista de Os Miseráveis, é um exemplo clássico. Um homem profundamente bondoso que descobre que, para proteger os que ama, precisa aprender a agir com firmeza, ocultar verdades e até enganar quando necessário. Ser bom para ele não significava ser passivo. Significava entender que o bem, para ser eficaz, precisa de estratégia. A psicologia moderna confirma o alerta de Maquiavel. Pesquisas mostram que pessoas excessivamente empáticas tendem a ignorar sinais de manipulação. Confiar cegamente pode parecer nobre, mas frequentemente é apenas uma forma sofisticada de se auto-iludir. A psicóloga Jennifer Freyd, ao estudar traições de confiança,
descobriu que quanto mais idealizamos os outros, mais vulneráveis nos tornamos à decepção. Ou seja, bondade sem leitura de contexto não é virtude, é risco. Para fazer o bem de forma real, é preciso antes compreender com quem se está lidando. Maquiavel não nega a moral. Ele apenas nos diz: entenda as regras do mundo antes de jogar. Só assim a bondade pode deixar de ser uma fraqueza e se transformar em força real. Em um mundo ideal, o que somos por dentro bastaria. Mas Maquiavel sabia, e deixou claro, que as pessoas julgam mais com os olhos do que com a razão. A frase dele é direta. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem compreender. Em outras palavras, a maioria não se dá ao trabalho de investigar intenções ou caráter, se contenta com o que vê. Por isso, a aparência não é algo superficial, é uma ferramenta de poder. Essa lição incomoda principalmente quem valoriza a autenticidade acima de tudo. Afinal, parece contraditório ter que se preocupar com a imagem. Mas o ponto de Maquiavel não é promover falsidade, é reconhecer que vivemos em um teatro social, e quem ignorar isso acaba sendo interpretado pelos outros, em vez de controlar sua própria narrativa. A psicologia social comprova essa percepção. Pesquisas mostram que formamos impressões duradouras sobre alguém nos primeiros segundos de contato visual. Julgar competência, confiança e autoridade com base apenas em expressões faciais é mais comum e mais automático do que gostaríamos de admitir. Estudos da professora Amy Cuddy, da Harvard Business School, demonstram que a forma como nos posicionamos fisicamente, postura, gestos, tom de voz, afeta não só como os outros nos veem, mas como nós mesmos nos sentimos. Ou seja, aparência não é só o que os outros enxergam, é também o que você emite. Para os bonzinhos, essa é uma lição essencial. Muitas vezes, pessoas gentis, sensíveis e bem-intencionadas são vistas como fracas simplesmente porque não aprenderam a projetar força. E o resultado é sempre o mesmo. São ignoradas, subestimadas ou sobrecarregadas. O teatro de Shakespeare oferece um exemplo poderoso. Em Hamlet, o vilão Cláudio ascende ao trono com uma imagem pública impecável, mesmo sendo um assassino. Enquanto isso, Hamlet, com toda sua profundidade e inteligência, é percebido como instável, hesitante e frágil. Não basta ter virtude, é preciso saber comunicá-la. O psicólogo Edward Thorndike chamou isso de efeito halo. A percepção positiva de uma característica, como beleza ou carisma, influencia o julgamento de outras qualidades, como inteligência ou competência. Ou seja, se você parece seguro, as pessoas vão presumir que você é competente, mesmo antes de você abrir a boca. Se você parece frágil, vão presumir o contrário, por mais capaz que seja. Maquiavel entendia isso intuitivamente, e sua lição permanece válida. A maneira como você é percebido pode ser tão importante quanto o que você realmente é. Portanto, o desafio para os bons não é abandonar seus valores. É garantir que esses valores sejam percebidos, reconhecidos e respeitados. Para isso, é preciso dominar a arte da aparência, não como disfarce, mas como estratégia de sobrevivência. Nenhuma qualidade, por mais nobre que seja, sobrevive intacta em todos os contextos. Essa é uma das ideias centrais de Maquiavel. Quem não sabe se adaptar está fadado ao fracasso. No mundo idealizado dos princípios rígidos, o bom seria sempre recompensado e o justo sempre reconhecido. Mas Maquiavel, observador atento da política real, escreveu com frieza: aquele que adapta sua conduta à natureza dos tempos será bem-sucedido. Aquele que não o faz será destruído. Isso não significa abandonar valores ou trair a própria essência. Significa reconhecer que há momentos em que a força é necessária, outros em que a sutileza é mais eficaz. Há horas de silêncio e horas de ação.
A rigidez, nesse mundo instável, não é sinal de integridade, é sinal de cegueira estratégica. A literatura está repleta de heróis que só venceram porque souberam se adaptar. Ulisses, em A Odisseia, não sobreviveu aos monstros e aos deuses por ser o mais forte, mas por ser o mais astuto. Jean Valjean, em Os Miseráveis, aprendeu que ser íntegro não significava ser previsível, e que, para proteger inocentes, precisaria agir com flexibilidade diante das injustiças. A filosofia de Heráclito reforça esse raciocínio. Nada é permanente, exceto a mudança. Aceitar isso é aceitar a fluidez da vida e, consequentemente, da moral aplicada no mundo real. E a vida moderna dá inúmeros exemplos. Durante a pandemia, quem insistiu em manter o mesmo modelo de trabalho ou de negócio, sem se adaptar, foi atropelado pelas circunstâncias. Empresas inteiras fecharam por não saberem ajustar a rota. Pessoas ficaram para trás por não desenvolverem novas habilidades ou repensarem suas rotinas. Mas essa lógica também se aplica ao campo emocional e social. Pessoas que sabem ler o ambiente, ajustar seu discurso, calibrar sua entrega, modular a firmeza, constroem laços mais duradouros e são levadas mais a sério. Para os bonzinhos, isso significa entender que empatia não é sinônimo de passividade. Adaptar-se não é ceder aos outros, é aprender a agir com inteligência dentro do possível, sem perder os princípios, mas sabendo dosar a aplicação deles. Maquiavel nunca sugeriu abandonar a ética. Ele sugeriu reconhecer o tempo em que se vive e moldar-se a ele com discernimento. Quem insiste em viver fora do tempo, mesmo com boas intenções, não é admirado. É ignorado. A verdadeira virtude, portanto, não é inflexível. É aquela que se adapta sem se corromper. E essa é a base para a próxima lição. A diferença entre querer ser amado e inspirar respeito. Maquiavel talvez tenha sido mais mal interpretado por essa ideia do que por qualquer outra. Ele afirmou com todas as letras: é mais seguro ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas essa frase, tirada do contexto, soa como um elogio à tirania. E não é isso. O que Maquiavel está dizendo é que o amor, no sentido político, social ou até afetivo, é volátil. Ele depende de fatores emocionais, de interesses momentâneos, de reciprocidade constante. Já o respeito, quando bem estabelecido, é mais estável, mais resistente, mais difícil de ser quebrado. O respeito impõe limites. O respeito protege. O respeito, mesmo quando não desperta afeição, impõe presença. E Maquiavel sabia disso por experiência. Ele viu líderes serem amados e traídos com a mesma facilidade, enquanto outros, que inspiravam respeito, mesmo com certa distância emocional, mantinham o poder, a ordem e a autoridade. Essa visão ecoa em diversas áreas. No mundo corporativo, por exemplo, líderes que tentam agradar a todos frequentemente perdem a capacidade de tomar decisões difíceis. Acabam sendo vistos como frágeis ou indecisos. Por outro lado, líderes que estabelecem limites claros, agem com firmeza e mantêm a coerência, inspiram confiança, mesmo sem serem os mais carismáticos. Freud, Kant e Nietzsche abordam de formas distintas esse mesmo ponto. Nietzsche, em especial, criticava a bondade que vem da fraqueza, aquela que busca aprovação a qualquer custo. Para ele, a verdadeira virtude é aquela que se sustenta mesmo diante da rejeição. A neurociência ajuda a entender essa diferença. Estudos indicam que pessoas que inspiram respeito ativam áreas do cérebro associadas à segurança e à previsibilidade, o que cria um ambiente social mais estável. Já a busca constante por aprovação ativa áreas ligadas à dependência de recompensa, e quando essa recompensa falha, gera frustração, insegurança e reatividade. Maquiavel não rejeita o amor, mas nos alerta.
Depender exclusivamente dele é se tornar refém da inconstância alheia. Na vida pessoal, isso também se aplica. Relacionamentos baseados apenas na tentativa de agradar não duram. O respeito mútuo é o que permite a sinceridade, o desacordo saudável, os limites que sustentam o vínculo. A verdadeira autoridade, segundo Maquiavel, não vem de inspirar medo pelo medo, mas de inspirar respeito com coerência, clareza e coragem. Ser amado pode ser uma bênção, mas ser respeitado é uma proteção. E quando você aprende a equilibrar os dois, amor e respeito, é aí que começa a verdadeira força da bondade estratégica. A última lição de Maquiavel nos leva exatamente a isso. Como transformar a bondade em poder real, e não em vulnerabilidade disfarçada. Maquiavel nunca disse que ser bom é um erro. O que ele nos alertou, com brutal clareza, é que ser bom sem estratégia é o caminho mais rápido para a ruína. A bondade, quando usada como escudo absoluto, sem leitura de contexto, sem limites, sem firmeza, se transforma em ingenuidade. E a ingenuidade, em um mundo competitivo e imperfeito, é interpretada como fraqueza. É por isso que Maquiavel defende uma virtude adaptada à realidade. Uma bondade lúcida, com discernimento, com limites, com coragem de dizer não. Essa não é uma ética descartável. É uma ética fortalecida pela consciência. Porque agir com compaixão quando tudo está a favor é fácil. Difícil é manter seus princípios e ainda assim proteger-se dos que não têm nenhum. A verdadeira bondade estratégica exige 3 coisas: conhecer a natureza humana, para saber com quem você está lidando. Projetar força e clareza, para que sua bondade não seja confundida com submissão. Adaptar-se às circunstâncias, sabendo quando ser flexível e quando ser intransigente. Essa é a nova virtude, aquela que não se rende, mas também não se sacrifica inutilmente. Aquela que faz o bem, mas não para todos a todo momento, a qualquer custo. Aquela que entende que proteger a si mesmo também é um ato ético. Maquiavel não nos convida a abandonar a moral. Ele nos convida a deixar de ser ingênuos, a abandonar a ilusão de que basta ser bom para que o mundo seja justo. E talvez o mais radical que ele tenha nos dito é: o mundo não recompensa os justos, recompensa os preparados. Bondade, força, adaptação, percepção, respeito. Juntos, esses elementos constroem o que ele realmente propôs: sabedoria prática para viver bem num mundo imperfeito. No fim das contas, Maquiavel não ensina a ser mau. Ele ensina algo mais difícil: como ser bom e sobreviver. A imagem de Maquiavel como símbolo da frieza e da manipulação é incompleta. Ele não pregava a maldade. Ele apenas teve coragem de descrever o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Suas lições não servem para destruir a moral, mas para fortalecer aqueles que desejam agir com ética em um mundo onde a ética sozinha não basta. E talvez essa seja a verdadeira revolução. Ser bom, sem ser ingênuo. Ser justo, sem ser fraco. Ser humano, mas com os olhos bem abertos. Agora eu te pergunto: você acha que a bondade precisa mesmo ser protegida por estratégia? Ou ainda acredita que, no fim, o mundo recompensa os bons por serem bons? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos debater. Se esse vídeo te provocou, te fez refletir, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Essa comunidade cresce com pessoas que pensam diferente, que ousam questionar, que não têm medo da dúvida. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo episódio da Odisseia Interior.